Um cavaleiro andante e seu jovem escudeiro vagam pelas terras de Westeros em busca de aventuras. Essa é a premissa da obra O Cavaleiro dos Sete Reinos, de autoria de George Martin, o mesmo autor das Crônicas de Gelo e Fogo. E O Cavaleiro dos Sete Reinos é um spin-off das Crônicas de Gelo e Fogo. Essas histórias se passam cerca de 100 anos antes dos eventos descritos em Guerra dos Tronos e após os eventos descritos na Casa do Dragão. Então, o Cavaleiro dos Sete Reinos ocupa uma lacuna de tempo entre a Casa do Dragão e a Guerra dos Tronos. Olá pessoal, eu sou o professor Oberon e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre esta obra, O Cavaleiro dos Sete Reinos, que recentemente foi adaptada para a televisão pela HBO e até o momento em que eu gravo esse vídeo teve o seu segundo episódio exibido. Isso me motivou a reler O Cavaleiro dos Sete Reinos para poder comentar com vocês um pouquinho sobre a obra e também as impressões que a série está deixando na minha mente até o momento. O livro é composto de 3 contos, sendo eles O Cavaleiro Andante, A Espada Juramentada e O Cavaleiro Misterioso. E ao que tudo indica, a primeira temporada da série vai abordar os eventos ocorridos no primeiro conto, O Cavaleiro Andante. Já no início do conto, assim como no primeiro episódio da série, nos são apresentados o protagonista e os principais personagens, sendo eles Dunk, que mais tarde será conhecido como Sir Duncan o Alto, e seu jovem escudeiro Egg. Dunk era um jovem órfão que foi adotado por um cavaleiro andante chamado Sir Arlan de Centarbor e foi educado por Sir Arlan tanto nas artes da luta quanto nos ideais da cavalaria. E passou a ser o escudeiro, companheiro de Sir Arlan em suas andanças. A história inicia com Sir Arlan e Dunk viajando rumo à Campina de Valfreixo, onde ocorrerá um torneio. Porém, Sir Arlan, um cavaleiro já de idade avançada, acaba morrendo durante a viagem e Dunk adota suas armas e, sem saber direito o que faz, resolve seguir para o torneio e se inscrever como cavaleiro para participar das justas. Ao longo da viagem, Dunk acaba parando em uma estalagem para poder descansar e se alimentar e também deixar que seus cavalos descansem. E é nessa hospedaria que ele terá o seu encontro com o personagem Egg, um menino misterioso que mais tarde será adotado por Dunk como seu escudeiro. Dunk acaba seguindo até a Campina de Valfreixo e lá ele vai se confrontar com a verdadeira realidade do que é a nobreza e do que é a cavalaria. E assim se inicia a história. Então, todo o conto, O Cavaleiro Andante e também a temporada da série, ela vai girar em torno desse evento, em torno desse torneio que está sendo realizado na Campina de Valfreixo. Pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes sobre o enredo desse conto. Se vocês tiverem interesse em conhecer, vocês podem ler O Cavaleiro Andante ou podem assistir a série da HBO que, diga-se de passagem, está seguindo muito de perto o enredo do conto. O que é algo que eu considero louvável, os roteiristas e os produtores estarem seguindo tão de perto o conto, assim como eles fizeram na série Guerra dos Tronos, ao menos
nas primeiras temporadas, que, por sinal, são as minhas temporadas favoritas, justamente porque seguem de perto os livros de George Martin. Então, deixando de lado a questão da história, do enredo, o que eu tenho a dizer sobre esse conto é o seguinte: em relação ao universo das Crônicas de Gelo e Fogo, trata de personagens obscuros ou personagens praticamente desconhecidos no universo das Crônicas de Gelo e Fogo. São personagens menores, como, por exemplo, Sir Arlan de Centarbor, que, por ser um cavaleiro andante, ele é praticamente desconhecido. Ele é praticamente desprezado pelos pretensos cavaleiros. E quando Dunk vai se inscrever para participar do torneio, alegando ter sido armado cavaleiro por Sir Arlan, ele precisa de testemunhas ou de alguém que alegue ter conhecido Sir Arlan para que ele possa participar das disputas. E aí vem a questão: em momento algum o conto ou a série nos diz se de fato Dunk foi armado cavaleiro ou se ele simplesmente adotou as armas de Sir Arlan e está fingindo ser um cavaleiro. Essa obra, esse conto, ele trata de aspectos pouco relevantes dentro do contexto geral da história. Então, é uma história de proporções muito menores do que ocorre em A Casa do Dragão e em Guerra dos Tronos. Então a gente não tem nesse conto as questões das intrigas políticas, das grandes articulações políticas, das questões de tramas e de golpes, assim como grandes batalhas e coisas do tipo. Não espere nesse conto ou nessa obra encontrar dragões, lobos gigantes, zumbis de gelo, grandes batalhas e coisas do tipo. O que a gente tem aqui é uma história de aventura, como as antigas novelas de cavalaria. Dom Quixote se tornou cavaleiro a partir do momento que foi influenciado pelas suas leituras. Sir Duncan se torna cavaleiro a partir do momento que é influenciado pelas histórias que ouvia de seu mestre. Provavelmente George Martin teve aí alguma influência a partir da leitura de Dom Quixote e criou esses contos de cavalaria que tratam mais da questão da aventura e de questões pessoais do que questões de grandes batalhas ou grandes articulações políticas, como eu disse. Aqui a gente tem uma discussão bastante relevante e é quase uma discussão filosófica entre o ser e o parecer. Dunk, ele é desprezado pelos outros cavaleiros porque ele não parece um cavaleiro, ele não se veste como um cavaleiro, ele não se comporta como um cavaleiro, ele não fala como um cavaleiro. Então ele não parece ser um cavaleiro, enquanto todos os outros se portam e parecem de fato com o que se espera de um cavaleiro. Porém, no íntimo, quem mais carrega os ideais e a ética da cavalaria é justamente Sir Duncan o Alto, ou seja, Dunk. E é justamente aí que vai levar a virada. Eu não vou dar spoiler para vocês, tá? Justamente por isso eu estou evitando entrar no enredo, mas é justamente esse ideal da cavalaria que vai proporcionar a grande virada do conto e também na primeira temporada da série. Então vocês acompanhem, que vocês vão perceber que Dunk, ele, de um personagem
obscuro e praticamente ignorado, acaba se tornando o centro das atenções por demonstrar o verdadeiro espírito da cavalaria. Então, pessoal, essa é uma das discussões interessantes que a obra nos traz. Aquilo que é de fato e aquilo que aparenta ser. Essa é uma das discussões. Um outro ponto bem interessante discutido nessa obra é a questão da luta de classes. Aqui, como se trata de uma história baseada no sistema feudal, nós temos a nobreza versus os plebeus, os camponeses e as guildas de comerciantes e de artesãos. Então aí nós temos, por um lado, plebeus, camponeses e guildas, e por outro lado a nobreza, e a gente percebe o quanto a nobreza ela despreza os plebeus e o povo de forma geral, e por outro lado o quanto o povo também despreza essa nobreza. E nós temos aí Dunk, que é um cavaleiro, mas ao mesmo tempo a identificação dele, até por conta de sua origem, é com o povo e não com a nobreza. Então nós podemos observar isso ao longo da leitura do conto e também já nos primeiros episódios da série, que ele prefere acampar isolado embaixo de uma árvore do que ficar nos pavilhões juntos com os outros cavaleiros. Ele também prefere assistir aos combates junto com a multidão, no meio da multidão, do que ficar no espaço próprio dos cavaleiros, no espaço selecionado para que os cavaleiros fiquem. Dunk, eles têm essa identificação com a população, até porque ele é um órfão da Baixada das Pulgas, em Porto Real, que acaba sendo adotado por Sir Arlan. Então, por mais que ele tenha sido educado nas armas e na ética da cavalaria, ainda assim ele é de origem humilde e não possui sangue nobre. E é justamente essa identificação com a classe do povo que vai fazer com que Dunk ele tenha apoio em um momento de necessidade. Então nós percebemos no conto em que um momento de necessidade em que Dunk ele se sente sozinho e já derrotado, ele vai receber esse apoio do povo e é um apoio que acaba fortalecendo o seu espírito em um momento de necessidade. Enquanto ele é desprezado pelos nobres e pelos cavaleiros, ele tem o apoio da população e isso dá forças para que ele encare o desafio que ele está prestes a enfrentar. Então a gente percebe essa questão do conflito entre a nobreza, por um lado, que ostenta luxo e riqueza, e o povo, por outro lado, que passa fome e precisa sobreviver, muitas vezes vivendo sem ter o que comer ou sem ter onde morar, que é justamente o caso do cavaleiro andante, que muitas vezes é lembrado de que cavaleiros andantes são pouco melhores do que bandidos e que muitos cavaleiros andantes, para sobreviver, acabam uma hora ou outra caindo na marginalidade e na criminalidade, como é o medo de Dunk logo no início do conto. O Cavaleiro Andante, primeiro conto deste livro, é um conto que possui uma escrita fluida, uma leitura agradável, assim como no geral são as obras de George Martin. É uma leitura que te prende do início ao fim. Eu, pelo menos, me senti preso e li o conto de forma bem rápida. É uma leitura rápida, como eu falei, uma leitura fluida e uma leitura bastante agradável, como são, no geral, as leituras de aventuras e as novelas de cavalaria. Então, pessoal, fica aí a dica de leitura e a dica de reflexão desses dois aspectos. O que é e o que parece ser
em especial no que diz respeito ao comportamento e à atitude das pessoas, e também da nossa realidade em relação à luta de classes. De que lado nós estamos aí nesse embate e que essa luta já existia na época feudal e existe até hoje no nosso sistema capitalista. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.